Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Bom, rapidamente aqui agradecer a todos pelas contribuições que todos vocês dão à casa, com os mantimentos, com as doações que nos ajudam a manter o trabalho de auxílio que a casa presta a todos, aos nossos irmãos que passam por situação, de moradia de rua, aos irmãos que procuram a casa necessitando de ajuda. Vocês também nos auxiliam a manter a casa aberta, podendo acolher a todos os irmãos que procuram, que vêm aqui à casa buscando acolhimento, amparo, tratamento espiritual, oportunidades de trabalho na caridade, oportunidades de aprendizado, de entender melhor a doutrina, de poder trazer isso para a sua jornada e buscar, claro, o progresso. E lembrando que a casa oferece cursos, então nós temos o curso de iniciação ao Espiritismo às terças-feiras. Agora na quinta-feira nós temos também o Evangelho segundo o Espiritismo presencial. Então antes da palestra é interessante porque aqueles que querem vir à palestra na quinta-feira podem chegar um pouquinho mais cedo, já acompanhando ali o estudo, já fica aqui também para a palestra e para o passe, isso é muito importante. O curso também é à distância aos domingos. Então, facilita as pessoas para que possam, da sua casa mesmo, participar e estudar, Porque o grupo é um grupo de estudos, não é um curso propriamente dito, A gente fala curso para ficar mais fácil o entendimento, mas é um grupo de estudo, onde pessoas se reúnem para lerem e juntos ali aprenderem, trazendo também as suas experiências e conhecimentos, agregando valor ali naquele momento. E também, é claro, lembrando aqui dos trabalhos que a casa oferece, Por exemplo, o enxoval das mãezinhas, que a Maria José cuida já há muito tempo, com muito carinho. Tem muitas pessoas que participam, pessoas que nem são frequentadoras desta casa, mas que estão ali doando com amor e carinho, complementando esse trabalho, para atender as mãezinhas que procuram a casa também no momento de necessidade, às vezes já perto de ganharem o neném, às vezes um mês antes, não tem o enxoval, não tem as roupinhas. Então a Maria José monta ali esses kits e entrega a essas mães, e auxiliando esses nossos irmãozinhos que estão chegando aqui. E é um trabalho feito com muito amor e carinho. As pessoas que quiserem de alguma forma contribuir, é só procurar a casa, procurar a direção, conversar. Existem muitas formas de auxiliar. E por fim, lembrando também o trabalho de terça-feira que é realizado aqui pelo grupo da casa, de auxílio aos nossos irmãos em situação de moradia de rua, moradia de área livre. É muito importante a gente auxiliar, é muito importante a gente doar do nosso tempo. A gente fala muito da caridade material, da doação, às vezes em espécie ou em alimentos, mas a gente precisa também do auxílio, da mão de obra de cada um daqueles que puderem. Então, às vezes, a pessoa não pode ir na entrega à noite, durante o período da noite, das 8 até umas 10, 11 horas da noite, às vezes, mas ela pode antes ajudar no preparo do alimento na parte da manhã, ajudar a picar os alimentos, ajudar, às vezes, lavando uma louça, ali montando as marmitas. Então, é o que a gente pode doar. Então, às vezes, a gente não pode doar em espécie, não pode doar o alimento, mas a gente pode doar a nossa mão de obra, a nossa hora, com muito amor, àquele trabalho. E é sempre bom lembrar que hoje, como nós vivemos num mundo em que muitas vezes os valores, os verdadeiros valores, ficam escondidos por capas de todos os tipos. Então é sempre bom a gente lembrar, na dúvida, lembremos de Jesus. Jesus, quando esteve aqui entre nós, não escolheu os ricos, os sãos. Ele veio atrás dos doentes. Ele estava sempre entre as prostitutas, entre os cobradores de impostos, Então, quando a gente fala em caridade, em ajudar as pessoas, a gente não pode selecionar. Existem sim, hoje, entre os nossos irmãos que estão em situação de moradia de área livre, muitos espíritos irmãos comprometidos, ainda presos à violência e outros tipos de pensamento e ações. E às vezes a sociedade vê esse nosso trabalho
como um auxílio, né, a manter esses nossos irmãos ou essas condutas. Então que a gente pense no sofrimento e a dificuldade dos nossos irmãos. Nem todos estão ali por escolha livre. Muitos foram impelidos pelos acontecimentos da sua vida a estarem naquela situação. Muitos não nasceram violentos, muitos vieram de lares desestruturados e situações abusivas que o conduziram a hoje estarem em situações mais agressivas. Então, que a gente possa doar amor, através de um alimento, de uma oração, de um olhar, de uma demonstração de respeito sincero. Que a gente se lembre sempre dos ensinamentos do Cristo, que nos falava da verdadeira caridade e que nós estamos fazendo diretamente ali a um dos nossos irmãos, mas que Jesus disse que quando fizéssemos a um desses pequeninos, era a ele que estaríamos fazendo. Convido todos então a que a gente feche os olhos neste momento. Que possamos agora, assim envolvidos por esta paz, pela energia e a bondade dos mentores da casa, dos nossos mentores que aqui estão conosco, essa luz trazida pelos nossos irmãos, que possamos elevar o nosso pensamento buscando a figura do nosso Mestre Jesus, sempre com um olhar doce, compassivo, de braços abertos, sempre a nos esperar, sempre esperando que nós o procuremos. Vamos neste momento então de pensamento elevado e agradecer a Deus primeiramente. Agradecer pela bênção desta encarnação, por estarmos aqui matriculados nessa terra, nesse planeta, nessa escola bendita, onde aqui recebemos a oportunidade de trabalhar, de progredir, de auxiliar os nossos irmãos, de auxiliar o orbe e agradecer pelo auxílio que recebemos dos nossos irmãos, dos mentores e também dos nossos companheiros de jornada. Porque assim como auxiliamos os nossos irmãos, também por eles somos auxiliados. Agradecer também a presença dos irmãozinhos queridos, que são trazidos pela espiritualidade, para nesta noite de palestra, de reflexões, que possamos aqui absorver esses conhecimentos e também aplicá-los na nossa jornada, modificando e transformando pensamentos e ações. Agradecer a presença do nosso irmão, palestrante desta noite, o Valtinho, pedindo ainda a espiritualidade amiga que envolva, para que ele possa aqui passar para nós tudo aquilo que ele se preparou para passar, com muito amor, com muito carinho. Agradecer ainda aos mentores desta casa, que desde muito cedo trabalharam e trabalham para que nós aqui possamos receber essa energia, essa luz, receber tudo o que é de merecimento, de o que é necessário e sempre contando com a misericórdia divina. E assim, com o pensamento em Jesus, o coração sereno, vamos iniciar então esta noite de palestra, de tratamentos, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Nós já estamos, recebendo os benefícios que a casa espiritual tem, porque os nossos mentores, os nossos orientadores maiores sabiam da nossa presença aqui e preparou com muito carinho aquilo que nós precisamos receber. Não é necessariamente o que nós queremos,
mas com certeza o que nós precisamos. E a melhor forma de nós recebermos as bênçãos que diariamente, a cada momento, a cada segundo, Deus derrama sobre nós, é que nós abramos o nosso coração e também deixemos disponível aquilo que nós tivermos de melhor para que também seja encaminhado a quem está esperando. Porque dessa forma, ao invés de sermos apenas consumidores dos benefícios divinos, de sermos apenas pedintes dos benefícios divinos, nós também iremos compartilhar. Ao invés de levar a mão vazia para receber as coisas, nós levamos uma oferta e recebemos aquilo que precisamos. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E nós, todos nós, sem uma única exceção, já temos condições de sermos colaboradores na obra divina. E não apenas de pedir. Preciso, preciso, preciso. Nós podemos também colaborar. Enfim, nós escolhemos um tema que a gente acaba sendo escolhido, e considerando que sempre está se falando em eleição, 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 acabamos refletindo que nós elegemos sempre muitas coisas quando fazemos escolhas. Mas especialmente quando nós elegemos o objeto ou os objetos ou as finalidades que nós entendemos aonde está a nossa felicidade. E quando nós elegemos como objeto de felicidade apenas coisas materiais ligadas exclusivamente às questões da vaidade, da ganância, do poder, do status, da beleza física, nós estamos nos dedicando com uma exclusividade para aquilo que efetivamente não nos pertence. Porque as riquezas, o status, a beleza física, a vaidade, todas são coisas passageiras e que não nos pertencem. Podemos usar durante algum momento da nossa existência material. E às vezes, nem toda a existência material. Mas é certeza que quando nós fechamos os olhos materiais e despertamos para a espiritualidade, nada, absolutamente nada disso nos acompanha. O que efetivamente é nosso? O nosso sentimento. Então, e como nós vamos efetivamente cuidar dos nossos sentimentos? Elegendo coisas boas e positivas para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. E isso vai influir, inclusive, na saúde do nosso corpo. Muitas vezes, nós vemos hoje... Eu tenho uma aguinha aqui, viu, bem? Só tenho. A colega Raquel que já fez a gentileza de trazer aqui. Mas nós temos elegido, como comunidade, como população, muito os elementos rigorosamente transitórios. Nós vemos, tanto nós, quanto muitos, especialmente os jovens, se perdendo, porque a propagação das ideias é o cultivo da futilidade. E em nome da futilidade, em nome daquilo que é passageiro, em nome daquilo que não permanece,
nós nos perdemos. É onde as pessoas roubam, é onde as pessoas traem, é onde as pessoas são desonestas, é onde nós, que somos as pessoas, nos perdemos. E são perdas que muitas vezes comprometem tanto a existência material, quanto a oportunidade de evolução espiritual que efetivamente a reencarnação, a encarnação representa. Nós estamos aqui vivendo a experiência material como parte de um processo evolutivo. Dentro do processo evolutivo, considerando que aqui não tem ninguém novinho, todos nós somos seres milenares, nós trazemos qualidades e coisas que nós desenvolvemos ao longo dessa jornada que nós fizemos até agora, que não é pequena, mas temos alguns equívocos. E não efetivamente os equívocos só porque nós cometemos os equívocos. Esses enganos foram cometidos por aquilo que nós ainda sentimos, aquilo que nós cultivamos dentro de nós. Muitas vezes, por uma questão da aparência e do convívio social, nós maquiamos pela educação, pela tradição, aquilo que nós realmente sentimos. Por isso, a grande orientação de Jesus para nós: conhece-te a ti mesmo. É importante que nós olhemos dentro de nós e vejamos dentro de nós aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos. Se nós temos bons sentimentos, nós estamos num caminho melhor. Se nós temos maus sentimentos, e isso não é para se assustar quando nós olhamos e nos vemos com esses sentimentos, e eles existem, em mim pelo menos, porque senão nós não estaríamos aqui lapidando esses sentimentos. Nós não estamos aqui para acabar com esses sentimentos. Nós estamos aqui para transformá-los. Sentimento é força. Sentimento é energia. E nós, com aquilo que nós somos, com aquilo que é a nossa essência, que é aquilo que é o nosso caráter, nós manifestamos esses sentimentos. São diversos. Eu posso ter o sentimento de amor por algumas pessoas, de bem-querer por outras, e posso ter um sentimento de raiva, de rancor, de ódio em relação a outras. Qual desses sentimentos me faz bem? Muitas vezes nós nos acostumamos e cultivamos o sentimento que nos maltrata, que é a raiva, a mágoa, o ressentimento. Ele faz mal, mas nós cultivamos, nós mantemos. Então a necessidade é de que nós nos olhemos, nos vejamos. Eu vou lutar contra esse sentimento? Não, eu vou disciplinar. Eu vou entender, eu vou me entender. E vou procurar fazer o quê? A melhor forma de transformar esse sentimento. E não há outra forma de melhorar os nossos sentimentos
que não seja a efetiva prática do bem, que não seja a efetiva prática de olhar para todos os nossos semelhantes e nos enxergarmos neles, inclusive naqueles com quem nós não concordamos e também com aqueles com quem nós temos os sentimentos negativos. Não quer dizer que a partir daí amanhã eu estou amando essa pessoa, não. Porque o amor, o bem-querer, ele é um sentimento que requer uma elaboração. Nós temos afinidades e atrações numa primeira vista, mas o sentimento efetivo a gente desenvolve com o convívio, com a participação, com a efetiva convivência e trabalho junto com as pessoas. E a sabedoria divina nos colocou juntos, e alguns mais juntos do que outros, os pais, os filhos, os irmãos, o esposo, a esposa, para que nós possamos exercer esse aprendizado. Nós não fomos colocados próximos apenas das pessoas com quem nós temos facilidades ou afinidades. Por isso que na família, por isso que na escola, no trabalho, na rua, na nossa comunidade, nós convivemos e vivemos com vários tipos de pessoas. Mas especialmente aquelas de quem nós percebemos um sentimento nosso em relação a elas negativo, é que nós precisamos trabalhar esse sentimento. O primeiro passo, reconhecer que essa pessoa é igual a nós e que nós somos iguais a ela. Ah, mas eu não faço isso que ela faz. Eu nunca fiz o que ela faz. Não importa. Já podemos ter feito no passado, ou provavelmente, se tivéssemos na posição dela, teríamos feito pior. E precisamos entender também que, convivendo num processo evolutivo, se nós percebemos que a nossa atitude em relação àquele comportamento é uma atitude que nós realmente não teríamos, nós precisamos entender que isso é uma coisa que nós estamos assim hoje, mas que ontem podemos ter feito ou erramos em alguma outra coisa e alguém teve paciência conosco, assim como tem até hoje, em função das nossas limitações morais, de sentimento, aquilo que nós ainda carregamos de sentimentos ruins dentro de nós. Então, é onde nós precisamos desenvolver a tolerância. Mas não a tolerância que aceita passivamente as agressões físicas e morais, as agressões emocionais. Nós devemos ter e desenvolver meios de nos fortalecer, nos retirarmos desse ambiente emocional ou físico, mas sem nos agredir ou nos manter no processo contínuo de alimentação desses sentimentos. Porque as dificuldades que nos surgem, elas são oportunidades de trabalho e de crescimento, não é castigo. Como é aquela pequena frase: eu pedi paciência, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi sabedoria, Deus me deu. É assim, porque as bênçãos, elas acontecem a partir do momento em que nós somos agentes ativos positivamente no sentido de resolver a situação. Elas não acontecem como uma varinha, um toque mágico. O meu mentor,
a espiritualidade vai chegar em mim, pôr a mão em mim e resolver os meus problemas. Não. Nós precisamos fazer o trabalho que nos compete, para aí então ela fazer a parte que compete a ela. Para exemplificar isso, a gente pode lembrar a passagem da ressurreição de Lázaro. Visitando aquela região, a gente percebe que onde Jesus estava, para onde Lázaro estava, tinha a distância, sabe de quanto? 3 quilômetros. É daqui na Enseada? Mais ou menos, né? Andando. Então Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Saiu imediatamente? Não. Espera, eu vou lá vê-lo. Tá bom. Ele esperou 1 dia, 2 dias, 3 dias, alguns dias. Quando ele chegou lá, a irmã de Lázaro falou, mas agora ele já morreu. O que acontece? Como aconteceu? Jesus falou, tirem a pedra do sepulcro. As pessoas foram lá e removeram a pedra. Tirem a Lázaro das ataduras, porque é o costume judeu até hoje, envolver as pessoas em ataduras. Desamarraram Lázaro. Aí então Jesus falou, Lázaro, levanta e anda. E Lázaro ressuscitou. Enfim, quem poderia tirar aquela pedra do sepulcro? Qualquer uma das pessoas que estavam ali. Quem poderia tirar as ataduras do corpo de Lázaro e soltá-lo? Qualquer um daqueles que estavam ali. Quem poderia ressuscitar Lázaro? Só Jesus. E foi o que ele fez. Para nós, compete fazer a nossa parte. Para depois, naquilo em que nós não somos capazes, para aquilo que está além de nós, para aquilo que está para as maiores espiritualidades, que está para Jesus, que está para Deus, para aquilo que nós temos dentro do nosso coração como aquilo que temos de maior, realizar, vai nos auxiliar, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Essa é a questão do sentimento, essa é a questão do trabalho, essa é a questão de nós nos esforçarmos, porque não é impossível, é difícil, mas não é impossível. A tolerância, ela não é fácil. As pessoas que são problemas, geram problemas e fazem parte do problema, e que sempre trazem o problema, não é fácil. Agora nós temos uma escolha para fazer. A nossa escolha é, eu vou ser parte do problema? Eu vou piorar o problema? Eu vou fazer com que o problema fique pior. Quem eu sou? Eu sou parte da solução? Se não da solução, eu sou a parte que vai diminuir o problema? Ou eu sou parte que traz o problema, que aumenta o problema e que faz com que o problema perdure? É a questão dos nossos sentimentos. E nós precisamos estar vigilantes. Porque, infelizmente, como ainda estamos em um processo de desenvolvimento,
às vezes o primeiro impulso nosso não é o melhor. Surge os mais agora confissão de idade. Surge aquele munhá que ainda habita dentro de nós. E você fica bravo, puto da vida. Fica louco. Acontece. Acontece que jeito? Você está dirigindo, eu que ando de moto, vê o cara e dá uma fechada em você. Você pensa, que bênção. Que maravilha. Me fez tão feliz. Não. Dá um sentimento. Não é o melhor. Mas eu vou me prender a esse sentimento? Eu vou cultivar isso? Vou atrás dele e vou quebrar o retrovisor dele. Ideia maravilhosa? Não é? Infelizmente, nós ainda temos o primeiro impulso, que é ruim. Mas é questão de aí, então, peraí, não é assim. Espera. Vai que ele assistiu a minha palestra. Que coisa horrorosa. Que vergonha. Né? Aí vai falar, nossa, que cara falso. Mas, gente, mas nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Nós temos um trabalho a ser feito. É proibido nós desejarmos ter um progresso material, uma evolução na nossa vida material? Lógico que não. E como nós vamos eleger a ferramenta da nossa melhoria material? Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar mais, nós vamos procurar desenvolver habilidades que nos diferenciem para que nós sejamos melhor. Isso vai fazer com que nós nos esforcemos intelectualmente, porque nós também estamos aqui para evoluir intelectualmente. Nós vamos ter a disciplina para nos empenhar nas coisas que são melhores. Nós vamos fazer com que as nossas habilidades se melhorem. E aí, quando nós conseguirmos essas melhoras, que bom, agora dane-se o resto e fico bem. Não. As melhoras que nós conquistamos, se nós fizermos com que elas representem benefício para nós apenas, elas morrem em nós. Mas, se os benefícios que nós conseguimos, eles também representam benefícios para aqueles que nos cercam, inclusive no processo da conquista dos benefícios. Eu vou estudar, vou junto com alguém que também nós estudamos juntos, um fortalece o outro. Vamos trabalhar e melhorar, vamos trabalhar juntos e melhorar a qualidade daquilo que fazemos. Vamos conquistar juntos. Conquistamos. Esse benefício representa melhora para aqueles que estão ao nosso lado, para a nossa companheira, para o nosso companheiro, para o nosso irmão, para a nossa irmã, para as pessoas que nos cercam, ou só vai satisfazer as minhas ambições e as minhas vontades em si? Essa é a questão. Então, aquilo que nós fazemos de bom, quando nós repartimos, se torna bom para todos. E também aquilo que nós desenvolvemos de bons sentimentos e de boas qualidades, nós também podemos repartir para aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos nos tornar mais leves. Nós podemos ajudar com que as pessoas também se tornem mais leves. As experiências que estão programadas para a nossa existência terrena, ela contou com a nossa participação. Nós escolhemos. E escolhemos as passagens
para que nós progredíssemos e façamos agora o progresso da qualidade moral, da qualidade espiritual, da qualidade intelectual. E nós escolhemos. Os momentos de dores, nós também sabíamos e programamos isso. As dificuldades também. Mas a providência divina permitiu que ao longo, mais à frente, a solução também esteja lá nos aguardando, desde que nós façamos a nossa parte. Não quer dizer que amanhã eu vou ser lindo, não quer dizer que amanhã eu vou ser rico, não quer dizer que amanhã eu vou ser a pessoa mais poderosa. Não. Quer dizer que eu estarei bem comigo mesmo. Porque as questões nossas de vida material, Jesus também deixou muito bem orientado. Olhem os pássaros no campo, eles não plantam, eles não colhem, porém Deus provê a sua necessidade. É quando nós somos chamados para a nossa fé. É quando nós vamos saber que nós vamos fazer a nossa parte e teremos ao nosso dispor os recursos e aquilo que vamos precisar lá na frente. Mas, nossa, a gente vê várias pessoas que, infelizmente, em um momento da vida está sozinho, está terminando, acontecendo, isso assim tal. Ele está passando aquilo ali. Mas ele não está sozinho. Muito menos espiritualmente. Todos estão sendo acompanhados. Todos nós. Então, nós precisamos eleger para essa sequência de coisas bons pensamentos e boas coisas. Compete a nós escolhermos como nós estaremos no futuro. Se nós estaremos melhor, ou se nós estaremos nas mesmas condições, ou se nós vamos cultivar sentimentos ruins que nos fazem mal e no futuro estaremos pior do que estamos hoje. É uma coisa simples, é matemática. Não falha. Não falha. Meus queridos amigos, nós estamos sempre aqui no sentido de provocar a reflexão. Nós não temos a pretensão de esgotar ou de dar qualquer assunto como matéria definida, mas sim no sentido de que a gente reflita, que a gente continue se provocando, continue buscando dentro de nós aquilo de melhor que nós temos. Porque quando nós estudamos a evolução, nós ficamos rigorosamente maravilhados e precisamos respeitar todo o progresso que já fizemos. Porque embora nós tenhamos muita coisa para conquistar, e isso não quer dizer que é sacrificado, que é ruim, não, isso é excelente. Nós iremos progredir muito, mas quando nós olhamos para a criação, e nós vemos os nossos irmãos de criação que ainda habitam estágios inferiores, nós já estivemos ali. Nós já passamos por aquilo. E sabemos que quando nós miramos nos seres puros e angelicais, aos quais nós admiramos e desejamos a presença e almejamos estar entre eles, já estiveram aqui nesta mesma condição que nós. Esse é o nosso destino. Então,
se nós estamos fazendo um caminho em direção a esta situação, é ruim? Não. Vamos abrir mão dos apegos àquilo que nos mantém atrasados. E vamos nos envolver com aquilo que nos faz melhorar, com aquilo que nos encaminha mais rapidamente para essa direção iluminada, essa direção leve. E que esse caminho, se nós escolhermos corretamente as coisas, será um caminho mais fácil, mais leve e que nos permitirá que nós nos sintamos bem. Às vezes cansados, mas cumprindo o nosso objetivo, fazendo o nosso papel, junto com as pessoas que foram reservadas e foram escolhidas pela sabedoria divina para estarem ao nosso lado. Meus queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, que possamos melhorar cada dia, tá bom? Vamos em paz, né? Graças a Deus. É isso aí, gente. Paz. Obrigado. Boa noite. Então, assim, meus irmãos, envolvidos por esta paz, por essa luz, buscando refletir sobre tudo aquilo que ouvimos aqui esta noite, nesta palestra, que busquemos valorizar o progresso adquirido, que possamos valorizar as qualidades que nós temos, porque cada uma dessas qualidades foi adquirida com muito trabalho, com muito esforço, claro, contando com o auxílio dos nossos irmãos adiantados, mas esses passos também não podemos esquecer que foram dados por cada um de nós, que com certeza temos muito ao que conquistar, muito ainda a crescer e progredir, mas que possamos valorizar essas qualidades e colocá-las ao nosso favor diante das nossas provas, das nossas dificuldades, diante das expiações, que não nos esqueçamos também do nosso Mestre Jesus, dos ensinamentos, dos exemplos que Ele nos deu. Busquemos a cada dia transformar esse ser, transformar a nossa essência, baseando sempre nos ensinamentos do Mestre Jesus, quanto à mansuetude, a benevolência, o perdão, o amor, que nas nossas condutas, nas nossas conversas, prevaleça sempre o pensamento elevado, os bons sentimentos, que possamos todos os dias exercitar, praticar esses exemplos e esses sentimentos mais nobres. Aqui estamos matriculados numa escola. Então, em todos os momentos e a todos os instantes, seremos convidados a colocar em prova os conhecimentos adquiridos. Então, essas nossas qualidades devem servir como ferramentas para auxiliar diante dessas provas. Que possamos hoje sair refletindo sobre tudo que foi dito nesta palestra e que busquemos, através do auxílio da espiritualidade dos nossos irmãos de luz, a cada dia nos tornarmos seres melhores, para que possamos deixar esta encarnação muito melhores do que quando aqui entramos. E neste momento, com o pensamento no alto, o pensamento em Jesus, vamos nos manter então em silêncio, aguardando o momento do passe. Que a paz do nosso divino amigo, irmão, mestre, modelo e guia, Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.